Gente, oficialmente, boa tarde. Boa tarde. A gente está hoje no nosso segundo encontro que a gente faz de vez em quando. Obrigado, Michelle, Ismael, por abrir a câmera. Quem puder abrir é bom para mim, bom para vocês. A gente dá um focozinho. E estou super feliz hoje de fazer esse encontro, porque é um caso muito legal. É um caso que a gente tem uma participação pequenininha, por um lado, porque é um projeto de, a gente vai fazer de liderança hoje. O que a gente fez uma intervenção. Mas nasceu da cabeça e do coração da Amanda, que foi aluna do Academy, né? E então, putz, a gente conversou tanto que a gente falou assim, putz, a gente precisa contar o que que dá para fazer nessa área que é a liderança. Ah, tipo, com coragem, com ousadia no sentido de fazer coisas diferentes. E a gente achava importante a gente contar, então, embora classicamente, não, não, este é um case novo e super, a gente esteve junto onde a gente precisava estar. Mas eu acho que o mercado precisa saber o que está acontecendo lá, o que está funcionando, o que poderia ser melhor e poderá ser melhor, enfim, como um grande espaço de aprendizado. A da semana passada, para quem quiser saber, tá online, né, Davi? Vou confirmar, No se não está, essa semana a certeza que fica. Pará, né? Então é muito legal porque vira no fundo, é uma biblioteca de casos de coisas diferentes e é esse o nosso objetivo. Você fica na dúvida, Davi, se a gente faz um check-in no chat. Vamos fazer um check-in no chat enquanto a gente começa, gente? O check-in no chat vai ser o quão satisfeito ou satisfeita você está com os programas de liderança, ou que você tem implementado, ou que você tem participado, ou que você tem facilitado, né? Quem for o consultor aqui. Então, como é que tá? Como é que tá sendo? Vai escrevendo aí, mas eu queria começar apresentando já nossa convidada, Amanda Eringer. que, que é isso, que no fundo a gente começou. Quando é que a gente começou falando? No ano passado, foi, né? Foi no final do ano passado. E E ali daí, que a gente daí foi aquele papo que a gente teve a três, né? Quem estava no papo? a gente estava ali com você, com o Maurício Cury, com o Márcio da Coral, a Fê Coutinho. Isso. Então a gente começou nessa conversa ali com vários parceiros e consultores que a gente queria ter por perto ali para fazer uma construção coletiva, né? Foi uma jornada construída com os parceiros, né? E com a gente, né? E com os parceiros. Acho que foi um grande movimento, assim. Porque eu lembro, olha, engraçado, não tava, eu falando com você que eu lembrei. Foi uma coisa assim, falou assim, gente, eu tô confirmando vocês aqui, eu quero que vocês trabalhem junto. A gente pensou mais ou menos, ó, putz, Conrado, à noite fica essa parte de aprendizagem, né, a Coral, putz, está fazendo um trabalho aqui dentro de cultura, e aí a gente não sabe muito bem, mas vamos conversar e vamos construir a partir disso. Então, não é que eles desenharam e viraram para a gente e falaram assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E foi super bacana. E eu lembro que eu achei estranho até. Foi uma reunião, acho que era uma reunião longa, né? 1 hora e meia, sei lá, 2 horas, onde a gente vai bater um papo e ver o que cada um vai fazer. E foi muito legal que mesmo até o perfil dos nós três, né? Teve zero. Ai, meu Deus, tem um concorrente na sala. Não, nossa, teve gente legal pra caramba pra gente construir. Bom, você tem uma apresentação, né? Quer fazê-la e Tenho, contar vou um pouco mostrar do para vocês. contexto? Mas acho que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, assim, obrigada e obrigada a todos que estão aqui, né? Então, acho que é um momento muito importante para a gente, né, que trabalha com treinamento e desenvolvimento, trabalha em RH, gestão de pessoas, a gente está com esse super desafio na mão, né, pensando no mundo que a gente vive hoje, né? Então, acho que é bem importante a gente olhar, inclusive, para as nossas vulnerabilidades quanto profissional, né? Putz, o que que a gente tem pela frente, né? Acho que quando a gente fala de aprendizagem, algo que a gente falou bastante no Academy, pelo menos na turma que eu participei, é que a aprendizagem tem mudado para a gente, né, quanto profissional de treinamento e desenvolvimento, imagina para as nossas lideranças, né? Então,
é um movimento muito novo para a gente também. A gente também está aprendendo a fazer, como fazer, né? Olhar para essa aprendizagem de uma forma mais abrangente, né? Mais assim e profunda, né? Ela acontecendo de uma forma mais fluida. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do nosso case aqui no Sem Parar e Sem Parar Empresas. Acho que é importante vocês entenderem que é uma realidade nossa, né? Mas eu acho que pode trazer alguns insights aí para vocês. Deixa eu compartilhar E aqui. só para quem não sabe, o Academy é a nossa formação em cultura de aprendizagem. No finalzinho, a gente vai fazer um jabá dela, mas por enquanto é só para vocês não saberem. Então, só quando a gente fala do Academy, a gente está falando de uma formação que a gente tem de cultura de aprendizagem. Isso. Vocês estão vendo a minha tela? Tá perfeito. Então, vamos lá. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouco da realidade aqui do Sem Parar e Sem Parar Empresas. Como a gente comentou aqui no início, né, foi um processo muito de co-construção, inclusive com os consultores, né? Então a gente entendeu o cenário interno na nossa organização, né? Então eu estava nova aqui na organização, agora eu fiz um ano, né? Mas quando a gente conversou ali com os consultores, eu tinha acabado de entrar, acho que eu estava aqui há 3 meses, a Fê também estava aqui há pouco tempo. Então, foi um processo que a gente teve pouco tempo ali para descobrir um pouco, né, da necessidade do nosso negócio, das nossas lideranças. A gente se aprofundou muito, né, na nossa realidade para a gente conseguir entender quais movimentos a gente poderia fazer junto com os consultores. Então, a gente fez ali um bate-papo com todos eles e falou, gente, é o seguinte, a nossa realidade é essa e a gente quer chegar em um lugar e a gente quer construir isso junto com vocês, né? Então, foi um processo de co-construção, inclusive com os consultores, né? Então, acho que pensando aí inicialmente, né, os nossos drivers aí da nossa jornada de liderança, acho que em Amanda, primeiro... Oi, deixa eu só te perguntar, você vai falar em fala. algum momento da Sem Parar e da Sem Parar Empresas, da estrutura da empresa, um pouquinho, não? Eu posso falar, deixa eu Quer voltar aqui, contar aí só um pouquinho, né? vou contar então. Então, gente, o Sem Parar, né? Acho que todo mundo conhece o Sem Parar pela tag de pedágio, né? Mas ela é muito mais do que isso. O Sem Parar, ele tem ali à frente, né, de B2C, com a tag, seguros, enfim, vários serviços ali para a pessoa física, né? E nós temos também à frente do Sem Parar Empresas, né? Uma unidade de negócios do Sem Parar Empresas, que é a junção de duas grandes empresas, né? Que é a CTF e a AVB. Então, a gente tem ali uma prática ali, né, de serviços para empresas, né? Então, a gente tem a parte de veículos e benefícios para empresas. Além disso, né, a gente é uma empresa do grupo Flitcor, então nós somos uma empresa americana, né? Então nós temos muitas culturas aqui na organização, né? E não adianta a gente falar que a gente tem uma cultura única, porque ainda não é assim, né? A gente está num processo de evolução cultural, mas temos particularidades ali muito profundas, né? Então, quando a gente olha para as nossas unidades de negócio hoje, a Flitcor, uma empresa americana super voltada para resultados, o Sem Parar também, Sem Parar Empresas também, mas ao mesmo tempo a gente tem uma pegada muito forte para a inovação, temos estruturas ainda hierarquizadas, então a gente tem de tudo aqui na organização, né? Então a gente está num processo de co-construção também junto com as pessoas, né? Junto com as lideranças, para pensar nesses movimentos fluidos, onde a gente consiga se aprofundar ainda mais na inovação e na aprendizagem contínua, né? Mas é um processo, então a gente tem particularidades e culturas muito distintas ainda aqui, tá? Então acho que pode ser a realidade de muitos de vocês, então acho que pode ser um case interessante, porque foi a primeira vez também que a gente fez uma jornada de liderança voltada para soft skills, né? Então, a gente olhar muito mais o comportamento, essa visão mais profunda ali do ser, né? Do que competências técnicas, né? Acho que a gente, ao longo dos anos, foi muito mais profundamente na competência técnica. Então, acho que foi uma necessidade importante para a gente.
E acho que é isso, assim, acho que basicamente, assim, essa é a nossa realidade hoje. Acho que para vocês entenderem, são culturas muito diferentes, tá? Então, a gente tem todo tipo de líder, todo tipo de colaborador, realidades bem diferentes. A gente, né, tá aí no Brasil inteiro, né? Então, muitos colaboradores espalhados pelo Brasil. A gente tem muitos colaboradores que trabalham né, na rua, né, vendendo tags, vendendo os nossos produtos e serviços. Então, a comunicação, o papel desse líder tem que ser muito próximo desses colaboradores, né? E como que a gente tem essa proximidade com distância. Acho que esse é um grande desafio para a gente também. Então, acho que entrando aqui, né, um pouco dos nossos drivers aí para a jornada de liderança, nós fomos pensando muito no contexto do mundo que nós vivemos hoje, né? Então, acho que a gente está num mundo extremamente complexo, numa realidade extremamente complexa, onde a pauta de tecnologia ela está sendo, né, transformadora o tempo inteiro, a gente tem muitas informações o tempo todo, a gente tem 1.000 reuniões ao mesmo tempo, então a gente está naquela sede por produtividade, né? Aquela produtividade intensa que a gente não consegue ser produtivo de forma real, né? Então, com tudo isso, além de tudo isso, né, a gente tem todas as pautas de saúde mental, burnout, crises econômicas, o futuro do trabalho, a pandemia. Então, quem nós éramos ali atrás, gente, antes da pandemia, nós não somos mais, né? Muita coisa aconteceu ao longo desse período e o nosso papel quanto líder também muda, né? A gente também muda porque são realidades diferentes, a gente de fato está ali num mundo muito complexo e a gente lidar com toda essa situação é ainda mais desafiadora. Porque a gente lida com pessoas, né? No final, a gente está lidando com seres humanos, né? O resultado ele é consequência, mas ali a gente está lidando com as pessoas. Então, algo que a gente trouxe muito na nossa fala da abertura da jornada de liderança, nesse convite, é que para a gente não está vivendo uma revolução tecnológica, a gente vive uma revolução antropológica, né? Então, quem somos nós, né? O que que a gente, qual que é o nosso papel aqui? Qual que é o papel da liderança? Então, qual que é o papel das pessoas que estão aqui dentro da organização? Então, acho que foi uma grande virada ali de chave para a gente, né? Ainda a gente foi vendo umas mensagens engraçadas, porque quando a gente olha essa charge, né? Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? Não, eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Então, o quanto que também a gente, nessa sede de produtividade, de produzir, resultado, reuniões, 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 o quanto que isso também tem deixado de lado o nosso maior poder, né? Que é a criatividade, é a relação, né? São as relações humanas, é o sentir. Então, a gente está aqui para isso, né? Eu acho que o papel do líder é principalmente esse. É conseguir criar um campo seguro para que as pessoas estejam na sua maior potência dentro da organização. Então, essa foi a grande virada de chave para a gente quando a gente construiu a nossa jornada de liderança. E acho que um ponto importante é a gente começar a fazer uma reflexão que é necessário a gente também atuar de uma forma diferente, né? Então, acho que com tanta presença de tecnologia, tudo que tem acontecido aí, né? Essas organizações do futuro, que o futuro é hoje, né, gente? Não tem muito o que falar do futuro, a gente tem que pensar no hoje. é, as organizações elas precisam ser desenhadas com o ser humano no centro, né? Então a flexibilidade, essa co-construção, a escuta ativa, ela passa a ser cada vez mais relevante, né? Então a gente de fato colocar o colaborador no centro, o ser humano no centro, o cliente no centro, é muito importante para de fato a gente entender qual é a necessidade do outro para a gente também saber quais são as nossas necessidades, né? Então, acho que é um pouco da nossa mensagem. E seguindo aqui, né, a gente tem falado muito da era da complexidade, enfim, essa liderança, né, acho que o papel do líder não se trata apenas das habilidades técnicas, intelectuais, isso, claro, é muito importante, né, então a gente precisa de um líder que seja influenciador, que seja referência, mas principalmente, acho que, né, pensando no mundo que a gente vive, no contexto que a gente está hoje, essa era da complexidade, o ponto principal
é a gente ter essa consciência da própria interioridade, né? Da necessidade do outro. Então, a liderança, ela trata de muitas pessoas que estão passando por muitos problemas e muitas situações específicas também, e que precisam entregar o resultado ali no final do mês, né? Então, como que a gente cada vez mais vai incentivando a capacidade do aprendizado contínuo para que isso gere a inovação, para que isso gere ali o resultado, né? Como que a gente trata cada vez mais as pessoas com empatia, essa mentalidade colaborativa para a gente ter ainda mais, né, resultados eficientes, com visões diferentes. Então, acho que, né, a gente foi trazendo um pouco desse olhar, né, profundo, né, do papel do líder para a gente. E para isso a gente fez um convite, né? Então, foi necessário para a gente criar esse espaço de convite para ampliar essa possibilidade junto às pessoas que são ali os grandes influenciadores da organização, né? Então, o líder ele acaba sendo esse grande influenciador. E onde a gente quis chegar desenhando a nossa jornada, né? Então, uma organização de pessoas para pessoas, construir futuros com novas, né, possibilidades, ampliando essas perspectivas, ampliando a própria visão, né, a visão que tem de si mesmo e do outro. Então, a gente foi muito com esse olhar. A gente quer, né, ainda mais, cada vez mais, uma organização com pessoas cada vez mais potentes em seus papéis. Isso é a grande virada para a gente também. É, temos falado muito disso, inclusive no desenho da nossa jornada do Talent Review. Então, a gente tem desenhado um novo projeto, um novo processo, né, de desempenho e potência. Então, a gente não quer olhar só para o desempenho, só para a entrega, a gente quer que as pessoas estejam potentes em seus papéis, né? Cada vez mais potentes no que elas fazem de bom e no que elas querem fazer de bom, né? Então, não adianta a gente gastar energia com as pessoas, né? Com as atividades que a gente não vai bem, é como que cada vez mais a gente cria potência para as pessoas. Se desenvolverem ainda mais no que elas gostam e no que elas querem exercer, né? Acho que esse é o grande movimento. Onde o conhecimento não é poder, ele é empoderamento, né? Então a gente tem falado muito disso também, o quanto o conhecimento, a aprendizagem, ela empodera, né? Então ela traz essa visão diferenciada. E aí, né, acho que uma mensagem que a gente trouxe também para o convite, que para a gente é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não nos saímos de nós. Então, é isso, assim, acho que é um convite para essa liderança se olhar, olhar para si, né? Então, foi o grande processo de reflexão para a gente, muito mais do que uma jornada de liderança, onde a gente ensina como que ele desenvolve o outro, é muito mais o olhar para si mesmo, né? Então, qual que é o meu papel aqui e o que que eu posso fazer de diferente, qual que é a minha potência, para que isso seja, né, trazido ali na prática dele no dia a dia. Então, ele cria um campo muito mais seguro e favorável quando ele tem essa ampliação de consciência dele mesmo, né? Então, essa foi a nossa jornada de liderança, né? Então, o grande movimento de olhar para si e para o novo. Então, acho que a gente trouxe essa mensagem, foi bem legal, assim, a gente recebeu grandes mensagens com essa fala, né? Então, esse olhar para si e para o novo, ele traz grandes reflexões, né? Então, o que que é o novo? O que que eu posso construir olhando para mim e para o que está por vir, né? Então, foi uma mensagem bem bacana que a gente foi trazendo. Ô, Amanda, deixa eu fazer uma pergunta aqui no Oi. meio sobre o convite. Porque se vocês olharem, gente, assim, eu lembro da nossa conversa lá atrás, é uma coisa sofisticada, né? É sutil, assim, tem o futuro, mas como a Ivy falou aqui, não tem romantização do futuro, né? Tem, ó, o presente que tá difícil mesmo, mas tem uma sofisticação, tem Saramago, e às vezes a gente faz no formato mais tradicional, vamos participar do PDL 12, vamos aí. Como é que foi a construção, mas especialmente como é que a liderança se conectou com essa sofisticação toda? Conrado, acho que onde a gente conseguiu pegar foi exatamente, sabe, quando você cria um sentido para aquilo, assim, as pessoas se inscreveram. Então, a gente fez por processo de inscrição, tá? Eu ia falar um pouco mais para frente, mas até falando para vocês, foi um convite mesmo, porque a gente sabe que é uma jornada profunda, ela foi uma jornada
simples, mais profunda. Eu vou mostrar para vocês. Ela foi simples, mas foi profunda. A gente falou muito, né, de complexidade. A gente trouxe esse processo do aprender a aprender. A gente falou bastante, né? A gente teve movimentos ali de mentorias coletivas falando do sentir. Então, a primeira pergunta quando você entra ali numa jornada de liderança é o que você está sentindo? Você fala, poxa, né? O que que eu estou sentindo? Sei lá. Tô cansada, tanta coisa acontecendo, tô com 1000 reuniões. E é disso que a gente está falando, né? A gente senta para falar sobre isso, para a gente melhorar o nosso ambiente de trabalho, melhorar o nosso papel aqui, porque no final a gente só pensa e age, né, Conrado? Que a gente está muito nessa ação, assim. Então a gente pensa e faz, pensa e faz, pensa e faz. A gente não sente mais, não coloca o sentimento mais para jogo. E por que não? A gente é ser humano, a gente se diferencia por isso. Então, quando a gente desenhou a jornada, ela foi nessa sofisticação mesmo, assim, de pegar as pessoas, de se conectarem. Tem um propósito que é você olhar para você, né? Então, ela foi bem profunda nesse lugar, assim, olha para você porque esse é o espaço. É a empresa te oferecendo um espaço para você olhar para você e para suas questões, tanto dentro do trabalho quanto fora, que também impactam no trabalho. Queria só destacar duas coisas aqui, Amanda, antes de você continuar. O ponto, essa coisa, a gente pode tratar adulto como adulto, sabe? Às vezes a gente quando a gente vai ser muito educador, a gente infantiliza a relação. Ah, venha participar de mais um programa em que você vai se preparar para os seus desafios de carreira. Obviamente, minha entonação atrapalha, mas vocês sabem o que eu estou sacando. E essa sofisticação funcionava muito porque era à vontade, né? E aí a andragogia mesmo, primeiro princípio, necessidade do saber. Se a gente fala, é disso que eu estou falando, você está afim ou não, a chance de dar certo aumenta muito, né? E às vezes mesmo quem não participa fica incomodado. Então, já é um convite para mudança, né? Mas vai lá, te interrompi, continue. Não, imagina. Mas eu acho que foi sabe, foi tão bacana, assim, porque as pessoas nos procuravam para falar, nossa, mas a empresa de fato quer saber o que que eu estou sentindo? Sim, a gente quer, porque a gente quer construir um lugar melhor. E a gente só vai construir um lugar melhor se a gente saber o que você está sentindo, o que que a gente pode fazer para melhorar juntos, né? Porque a gente tem, né, uma falsa ideia de que a organização é uma entidade externa, né? Nós somos a organização, quem está fazendo esse lugar para trabalhar somos nós. Então, em nenhum momento a gente falou, a gente vai te oferecer isso e você vai sair com isso. Em nenhum momento a gente falou sobre isso, que ele, né, qual seria o ganho dele final, assim, né? Ele sairia com certificações, com, sei lá, com, enfim, né, com tantas listas de presenças, né? A gente não controlou esse processo. A gente fez um convite para que ele olhe para si e fala o que a gente vai descobrir no meio do caminho, a gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Então a gente vai construir, o que a gente quer é construir um bom lugar para trabalhar e a gente vai construir esse lugar junto com você. Então é um processo de construção, inclusive, da jornada. O que surge nos encontros é muito, o que acontece nos encontros é muito do que surge dali. Isso em todos, né? Inclusive no Leadership Sprint, né? Que eu vou falar mais para frente. Mas é pelas pessoas. Então não adianta você chegar lá e fazer uma super palestra sobre o que é o lifelong learning se as pessoas não conseguem colocar isso em prática. Então é a gente começar a trabalhar sobre o que você conseguiu colocar, o que você não conseguiu colocar e o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente traz esse protagonismo, essa responsabilidade para que de fato a gente construa com todas as pessoas, né? Com as pessoas que querem construir. Então foi esse convite principal, sabe? Você está falando? Você está Tem vendo aqui no algum? chat, as pessoas estão adorando Não tô. o convite, Que bom. ser um convite. Ai, que Mas bom. bora lá. Tá bom? Bora, deixa eu concluir. Então, até seguindo, assim, acho que entrando nesse processo, o primeiro ponto é, a gente fala no Dragogia, só que não é tudo, né? Aqui, basicamente, lista de presença. Primeiro ponto, a gente não obrigou as pessoas a participarem da jornada, foi um convite de verdade e a gente foi muito honesto. Se faz sentido para você, venha com a gente. Se não faz, tudo bem,
né? E teve uma fala sua, Conrado, que fez muito sentido para a gente, depois, né, que tudo aconteceu, que você falou isso lá no Conar. Tem protagonismo maior do que você falar, eu não quero participar, e não vou, e tudo bem? Esse é o protagonismo. Se a gente está incentivando as pessoas a serem protagonistas, isso é um super protagonismo. Então, a gente sabe, né? Então, eu não sou hipócrita, gente. É claro que a gente tem treinamentos obrigatórios aqui, tá? Então, não sou hipócrita de falar que a gente não tem, mas para a jornada de liderança, esse foi um convite de verdade, assim. Então, a gente traz esse movimento de é um convite, participou da jornada, começou, falou, cara, não quero mais, não faz sentido para mim, tudo bem, não precisa ir mais. É isso, assim, a gente tem trabalhado com as pessoas que querem ficar até o final, né? Então, para a gente, esse é o grande movimento. A gente falou muito, né, desse processo da aprendizagem contínua, aprendizagem em qualquer lugar. Então, é isso que a gente está fomentando muito na organização, mesmo que de uma forma sutil, né? A gente trouxe essa mensagem para as pessoas do quanto, né, a gente criar esse espaço de aprendizagem, inclusive, potencializa a inovação dentro da organização, né? Então, como a gente fala tanto de inovação aqui, qual que é a melhor forma de inovar? A gente está aberto a aprender o tempo inteiro, né? Então, e de qualquer forma, né? De várias formas. Então, acho que essa foi a grande virada também que a gente foi trazendo. O Humanware, então, a gente falar sobre essas tecnologias nativas humanas, que é isso, gente, é a criatividade, é o sentir, é você se conectar, é você se diferenciar de uma máquina, né? Então, a gente só não vai perder para a máquina se de fato a gente fazer o que a gente faz de bom, né? Que é ser criativo, é se conectar, é se relacionar. Então, esse também é um papel muito importante para a gente, que a gente tem trazido muito para cá. O mindset digital, então, a gente tem um pilar muito forte aqui na organização de transformação digital. Então, essa é uma pauta muito importante aqui para a gente. Então, a gente foi pensando em várias formas da gente ter essa mentalidade digital para a gente. Então, o que é a mentalidade digital aqui para o Sem Parar e Sem Parar Empresas, né? É sermos especialistas no cliente, né? Então, a gente ter essa visão mais empática para o cliente, mentalidade de crescimento, inovação imparável, a rede poderosa. Aqui, esse processo de co-construção e colaboração para a gente é muito importante. Ambidestria, então, essa questão de você trabalhar no hoje, né, esse futuro, construir no hoje o futuro desejado, para a gente, né, algo que a gente foi trazendo como importante, né? E eu trouxe até aqui uma imagem que a gente mostrou no dia, que foi super engraçado, que é a firma disse que o meu mindset, meu Deus, a firma disse que o meu mindset precisa ser atualizado e o mindset da firma ainda super desatualizado, né, gente? Então é isso, não adianta a gente falar uma coisa e a gente fazer outra, né? Então como que a gente se atualiza, inclusive com as pessoas, né? Um processo contínuo, junto com as pessoas que estão aqui, né? Pero, Amanda, por que que mindset digital e humanware era importante para o negócio? Conrado, porque a gente tá, eu vou ser muito transparente aqui, porque eu acho que as organizações, elas estão muito focadas em resultado e é aquilo que eu comentei, né? A gente está focando tanto no resultado, em formas de fazer né, produtividade, 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 e a gente está deixando as principais essências ali do ser humano de lado, né? Então, acho que é a gente pensar nessas potências do ser humano, né? Do sentir, né? De se conectar de fato com o outro e de se relacionar e tudo mais. E quando a gente pensa no mindset digital, é para a gente acelerar alguns processos, algumas ações e como que a gente faz de uma forma coletiva e ágil, né? Então, não é porque a gente está falando de mindset digital que a gente tem que deixar o ser humano de lado. Então, a tecnologia ela é aliada, né, a quem nós somos. Então, a tecnologia ela tem que ser nossa parceira. Então, muitas pessoas, né, um tempo atrás estavam com medo. Ai, será que vai substituir? Gente, não vai. Assim, se a gente souber qual que é a nossa potência, não vai, né? Então, a gente precisa olhar para esse lugar, né? Então, eu, quanto líder, eu vou ser substituído se eu for uma máquina, se eu ficar achando que eu sou uma máquina, e eu não sou uma máquina, né? Então, eu sou um ser humano, e como que a gente cada vez mais incentiva esse olhar, né, para as pessoas.
Então, esse mindset digital para a gente é, inclusive, para acelerar todos os processos culturais. A gente tem falado muito da evolução cultural dentro da organização, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa mentalidade de crescimento, a gente trazer o processo de aprendizagem contínuo o tempo inteiro, para a gente não ser substituído, né? Então, a gente tem que estar aberto ali para o novo, né? Então, até tem um resultado que eu trouxe aqui, 85% dos trabalhos ou funções profissionais que existirão em 2030 ainda não foram criados. Se a gente não está aberto para essa mentalidade de crescimento, se a gente não está aberto para a inovação, se a gente não está aberto para essa construção coletiva, para a aprendizagem contínua, a gente se desatualiza, né? Então, muitas profissões deixarão de existir. Então, como que a gente está aberto para o novo o tempo inteiro, né? E se conectando com tudo isso. Então, foram alguns movimentos também. E aí, gente, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, eu acho que não tá com som, mas tudo bem, é só uma musiquinha que tá aqui de fundo. Mas esse vídeo é sensacional, ele foi aí, repercutiu muito no TikTok, que basicamente, né, todos nós temos habilidades únicas. Talvez a gente só esteja no lugar errado. Então, a principal mensagem da nossa jornada de liderança é a potência. Então, é a gente olhar para a gente e olhar, inclusive, para os nossos colaboradores, começar a ter um olhar um pouco mais profundo para a gente entender qual que é a potência de cada um e a gente incentivar essas potências, né? O aprendizado, principalmente pelo que brilha os olhos das pessoas. Então, não adianta, né? Já foi o tempo da gente focar tanto no gap. Ah, tem que desenvolver os gaps, os gaps, os gaps. A gente perde tanta coisa, né? A gente gasta tanta energia nos gaps que a gente esquece de incentivar as potências das pessoas. Deixa eu rodar esse vídeo, porque eu acho ele sensacional. Opa, peraí. Vocês estão vendo aí? Eu acho ele o máximo. Então, porque ele descreve muito do que a gente fala, né? Às vezes a gente está lá forçando um colaborador, precisa entregar tal coisa, nanana. Tudo bem, o que né, ele tem de bom que a gente pode incentivar e aproveitar cada vez mais, né? Então, acho que essa foi também uma mensagem importante para a gente. E uma coisa, Amanda, que acho que é importante, que o modelo clássico de gestão de talentos leva para isso. Vou fazer uma avaliação de desempenho, essa avaliação de desempenho vai me dar meus gaps vai alimentar o levantamento de necessidade, eu vou fazer um programa para negociar. Tinha uma pessoa que falava, o Romário, ele era canhoto, que falava assim, que se fosse resolver o gap do Romário, ele treinar sua perna direita e esquecer a esquerda dele, porque esse era o gap dele, né? Então, eu acho importante a gente estar falando de treinamento, mas dar espaço para trás, então assim, putz, mas desde a maneira como as competências são desenhadas, até a maneira como eu faço o processo de gestão de talentos, de sucessão. Eu estou aproveitando potência, eu estou fazendo isso. Muito legal. Mas continue aí. Não, e tem um ponto muito importante, Conrado, que é o quanto não adianta também, né, a gente fomentar, falar sobre aprendizagem e os nossos processos serem contra esse movimento, né? Então, a partir do momento que a gente topou esse desafio, que a gente falou, cara, a gente vai falar de potência, é isso que a gente quer, a gente precisa revisitar os nossos processos também. Então, inclusive, os nossos processos de gestão do desempenho, eles estão sendo construídos agora num novo formato para a gente incentivar ainda mais as potências, a agilidade de aprendizagem. Então, é para esse olhar que a gente tá indo, assim, é para esse caminho que a gente está seguindo. O que a gente fala tem que ser prática, inclusive, né, nos nossos processos de gestão de pessoas. Então, acho que, né, tem que estar tudo super alinhado. Mas, gente, é aquilo, não é o mundo ideal, tá? A gente está construindo esses lugares. Acho que é importante até falar para vocês, porque, né, a gente fala, né, da aprendizagem, são conceitos muito novos, a gente está, né, tá também aprendendo a fazer, então é muito novo para a gente e para a organização. Então, claro que ainda não é o mundo ideal, mas a gente está aprendendo, né? A gente tem melhorado muito os nossos processos.
Então, aqui é um pouco da nossa jornada, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Então, quando a gente olha para o Comex, né, e para os diretores, a gente falou muito, a gente fez uma imersão ali sobre essas tecnologias nativas humanas, sobre a era complexa, a gente falou muito sobre essa mentalidade orientada a futuro. Então, foram dias de imersão mesmo ali com eles, para a gente falar sobre isso, do quanto é importante a gente olhar para a potência humana, tá? Então, acho que esse foi um ponto principal com esse grupo. Quando a gente olha para diretores e gerentes, foram um grupo assim de pessoas que a gente mais se dedicou na jornada de liderança. Até porque a gente teve que fazer escolhas, né? A gente tem limites orçamentários e a gente também tem limites poxa, o quanto que a gente pode se dedicar a um grupo de pessoas. Acho que a gente tem que se dedicar, né, nesse processo de gestão de pessoas e desenvolvimento de liderança. É uma dedicação. A gente tem que acompanhar, tem que entender o que as pessoas estão sentindo dessa jornada. Então, a gente construiu três pilares ali da jornada de liderança para esse grupo. A jornada de aprender a aprender, né? Então, a gente construiu aí com o Conrado, né, essa iniciativa super estruturada de aprendizagem, utilizando ali o grupo, principalmente, né, as pessoas como essa fonte de estímulo e autodireção. Então, a gente trouxe o Leadership Sprint, que foi uma experiência super bacana, assim, acho que as pessoas colocarem em prática esse processo foi muito importante, porque a gente conseguiu ver que é possível. Então, não adianta a gente, né, esperar 100% de adesão, 100% de pessoas praticando, porque não vai ser, a gente vai se frustrar. Mas a gente tem que trabalhar com as pessoas que querem, que estão afim, que veem possibilidades nesse movimento. Então, essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês. Sistemas complexos, a gente trabalhou também nesse movimento que foi muito importante para a gente. Então, a gente falou bastante sobre o papel evolutivo ali, né, das organizações, o contexto, né, atual que a gente vive, essa era da complexidade, numa perspectiva sistêmica, então, ampliar a consciência para novas perspectivas, para novas realidades. Então, abrir esse leque é importante para que a aprendizagem aconteça também de uma forma fluida, porque senão gera muita frustração, né? Então, a gente falar da complexidade é importante por conta daquele slide lá do início, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente engolido no dia a dia, e como que a gente lida com tudo isso, porque é uma realidade, a gente, né, vive nessa realidade hoje. Então, como que a gente olha para isso com um pouco mais, né, de profundidade? E a gente teve ali grupos de mentorias coletivas, na verdade, a gente ainda tem até outubro, foi uma jornada ali de março até outubro que a gente desenhou, e até outubro a gente tem essas mentorias coletivas, que a gente separou também por níveis, né? Então, tem grupos ali com diretores, grupos com gerentes e grupos com coordenadores e supervisores. Então, ali a gente fala sobre a autocriação, a importância do líder. Acho que o papel principal do líder é esse: ele é responsável sobre o campo, ele é responsável por criar um campo seguro, criar esse campo importante para que as pessoas consigam ser as potências ali, né? O melhor de suas potências, o melhor que elas podem ser. Então, a responsabilidade do líder é em criar esse campo, não em desenvolver alguém, né? Ele é responsável por criar o campo, porque as pessoas se autocriam, as pessoas se desenvolvem sozinhas por elas mesmas. Não sou eu que tenho que falar qual é o ponto de carreira do meu colaborador, né? Então, claro, a gente está ali para apoiar, né? Para criar esse campo, né? Para que ele se desenvolva no que ele, né, se identificar, enfim, no que ele achar que é importante para ele. Amanda, quer falar quem são os parceiros que fizeram as outras coisas aí? Falo, opa, então vamos lá. Acho que no Humanware a gente trouxe a Gravidade Zero. Eles são super bacanas, fora da curva, gente. Eles têm, são professores da Singularity, eles são assim, eles são de Recife, são maravilhosos, são dois consultores, o Dante e o Renan. A gente trouxe, né, no Aprender a Aprender, né, a gente trouxe o Leadership Sprint da Nove, ali com o Conrado, o Paulo, sensacional também, uma jornada muito bacana, que depois
eles podem explicar com um pouco mais de detalhe, porque foi muito legal as pessoas, né, a liderança conseguiu colocar em prática, de fato, rituais de aprendizagem, trazer os aprendizados do que deu certo, o que não deu, né? Então, é olhar de fato essa liderança como indivíduo, o que eu consigo executar no meu dia a dia, o que eu não consigo, porque a realidade muda. Então, não adianta a gente colocar todo mundo numa caixa e achar que, né, todo mundo vai sair igual. Não vai. As experiências são diferentes, o ambiente é diferente. Lembrando que as culturas aqui também são diferentes. Então, a execução, ela é diferente, né? Sistemas complexos, a gente trouxe a Coral, o Márcio e a Érica. Então, a Coral também é uma consultoria muito bacana. Eles trabalham com muitas pautas de complexidade, perspectiva sistêmica, cultura. Então, foi bem bacana também com eles. E relações, a gente teve mentorias coletivas com o Maurício Cury. Ele também é um super parceiro nosso, tá ali semanalmente com a gente, né? Porque são mais encontros. Então, ele tá ali o tempo inteiro com a nossa liderança também. E é para falar abertamente do que está acontecendo na realidade, sabe? É para a gente sentar e discutir o que a gente está sentindo e qual é o caminho que a gente vai seguir, assim, né? Então, ele, claro, traz um contexto, traz toda, né? Ele vai direcionando ali a conversa, então tem sido muito bacana, porque a gente tem entrado no nível muito profundo do desenvolvimento da liderança mesmo, assim, do que está acontecendo com a nossa liderança e como que a gente pode construir um lugar melhor junto com eles. E aí, no nível ali de coordenadores e supervisores, a gente também tem o Maurício Cury nas relações, e a gente trouxe aqui diversos parceiros, tá? Aqui a gente, na verdade, é, trouxe vários parceiros para falar sobre temas da jornada de liderança mesmo, assim, temas mais básicos de liderança, de experiência do colaborador, de marca empregadora. Então, a gente falou sobre cultura, trouxemos o Paulo para falar, né, sobre a liderança também, sobre o papel da liderança. Então, a gente trouxe vários consultores para essa jornada, tá? E aí são vários parceiros que já estão com a gente ou que a gente foi contratando ali no decorrer do processo. Uma consultoria que a gente trouxe que foi muito legal, depois vocês podem procurar, é Conversas Corajosas. Eles são muito bacanas, assim, nossa, foi transformador também para as pessoas, que assim, a gente se aprofundar em conversas profundas e corajosas junto com os nossos colaboradores ou pessoas da nossa, né, das nossas relações. Então, é bem interessante porque tudo, né, casa, né? Então, por que que as pessoas não dão feedback? Porque não sabem, né, trazer a clareza ali do dia a dia do que está acontecendo, ter a transparência, falar, né, honestamente e puxar a pessoa para um papo de co-construção, de colaboração. Então, a gente trouxe esse tema que foi muito legal, as pessoas gostaram bastante. Então, só uma dica, caso vocês queiram, muito legal. E seguindo aqui, acho que é só um cronograma da jornada para vocês entenderem que ela foi super extensa, e aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe para vocês dos nossos aprendizados, né? Acho que é muito importante falar para vocês, porque é isso, eu estou aqui, né, de uma forma muito honesta, para falar do que deu super certo e do que a gente também, né, viu que não deu e a gente tem que melhorar. Então, a gente tem aqui por volta, né, de 343 líderes na organização, é muito gestor, né, é muito líder que a gente tem. Nós tivemos 233 líderes inscritos na jornada, porque quando a gente falou sobre isso, a gente pegou no sentimental das pessoas, você viu, né, Conrado, foi bem profundo. As pessoas quiseram, se inscreveram, então muita gente não se inscreveu, ok, mas muita gente se inscreveu. Mas, no decorrer do processo, muitas pessoas foram desistindo da jornada. E faz parte. A gente abriu isso, a gente abriu essa possibilidade, a gente falou que é isso, né? Não precisam estar presentes. Mas acho que o ponto mais importante, né? Muita gente não desistiu, mas muita gente não foi comparecendo mais à jornada, ou vai num encontro, depois não vai em outro, aí vai em um, depois volta só lá na frente. Então, acho que o que a gente tem hoje de realidade, né? Nós temos 74 líderes na organização que estão com adesão com mais de 60% aí. Então, são pessoas que estão com a gente nesse movimento de transformação, inclusive a gente quer, aí dando um spoiler, né? A gente quer continuar um grande movimento com essas pessoas que estão engajadas com esse movimento. Principais indicadores que a gente foi trabalhando, tá? NPS, para a gente, é importante para entender como que está sendo a experiência das pessoas.
Um indicador bem legal que a gente está trabalhando aqui, eu estou falando dos indicadores, porque no Academy a gente falou muito disso, né? Ai, como que a gente mapeia, como que a gente, né, pensa no indicador que já, se a gente não está olhando para adesão, a gente olha para quê, né? Então, um indicador muito legal para a gente está olhando esses líderes engajados na jornada, então esses 74 líderes ali, né, com mais de 60% de adesão, que estão sendo fiéis à jornada, a gente faz uma análise de como que está sendo a evolução dessas pessoas na nossa pesquisa de clima por pulso. Então, é de fato a gente tangibilizar que, né, tem tido uma evolução. Então, a gente já teve um aumento de quase 6% da nota dessas pessoas. Então, poxa, em poucos meses já é uma super evolução, né? Então, tem sido bem legal acompanhar isso. E a gente tem um canvas de aprendizagem que é de uma forma mais qualitativa. Então, isso é muito legal porque a gente pega insights sobre as experiências dessas pessoas, o que que elas, né, estão sentindo, o que que elas estão conseguindo colocar em prática, o que que não estão conseguindo. Então, é um processo de reflexão mesmo. A gente envia para as pessoas desse canvas de aprendizagem para as pessoas registrarem, né, um pouco dos aprendizados delas nesse percurso. E acho que, né, trazendo um pouco do que a gente, né, tem ali de ponto para melhorar na nossa jornada, e a gente foi mudando a rota aí ao longo do caminho, a gente teve muitas ativações semanais, né, entre podcast e encontros ao vivo, porque o Maurício também traz alguns podcasts com convidados internos, isso é muito legal. Então a gente pega uma liderança, né, ele conversa com essa liderança para falar dos desafios dela, enfim, vai tendo um papo bem aberto, assim, transparente. Mas são muitas horas e dias de ação, então acho que para a nossa realidade foi muito, né? Então a gente bombardeou as pessoas. Para algumas pessoas fez muito sentido, para algumas pessoas foi muito bacana, porque como a gente fala de mudança de comportamento, como a gente está nesse processo mais de acolhimento, mentoria coletiva ali, né, um processo mais de acompanhamento desse sentir, puxa, não tô legal, deixa eu ver na próxima semana. Então, para a gente foi muito importante ter esse acompanhamento. Mas numa próxima jornada, Conrado, sinceramente, a gente não precisa ter tantas ações assim, tantos encontros assim. A gente pode ter um espaço maior de tempo, a gente pode ter encontros mais curtos, porque a gente trouxe conteúdos mais parrudos mesmo, né? Então, tiveram conteúdos que duraram 4, 5 horas, então é muita coisa, né? Então, como a gente está nessa era de muita reunião, a gente, né, acabou excedendo. Então, acho que foi um aprendizado importante para a gente. Eu trouxe aqui um pouco dessa realidade de encontros e tudo mais, né, por nível, só para vocês entenderem, porque foi muita coisa mesmo. E no meio do caminho a gente mudou a rota e a gente falou, poxa, a gente precisa diminuir. E a gente diminuiu, tá? Então, a gente não foi assim até o final, não. A gente diminuiu bastante o número de encontros, esse espaçamento maior. A gente tem trazido mais desafios para as pessoas pensarem, fazer um processo de reflexão para voltarem com uma lição de casa ali da reflexão ali no próximo encontro. Então, acho que foram aprendizados bem importantes para a gente mesmo, porque a gente, né, eles querem treinamento, querem ação, vamos fazer bastante coisa, mas na realidade, né, no dia a dia você é sugado pelas atividades, então acho que é uma realidade importante, né, que a gente precisa olhar e sentir. E como que a gente sentiu isso, né? Perguntando para as pessoas e vendo que elas não estavam indo tanto nos encontros. Então, acho que são duas sensações importantes, né? Dois movimentos importantes, porque por mais que a gente não esteja controlando exatamente a adesão de, poxa, você tem que estar lá, nananã, a gente sabe quem está, porque é importante para a gente saber quem são as pessoas mais engajadas na jornada, porque esse é o movimento que a gente quer seguir. Então, poxa, quem são as pessoas que estão com a gente nesse processo, né, que estão nesse movimento com a gente, porque a gente quer dar continuidade para essas pessoas, né? Então, a gente quer fazer um grande movimento de ainda dar mais potência para essas pessoas que toparam entrar nessa jornada com a gente e estão até o fim. E acho que, né, para fechar aqui, que eu já falei bastante, né, era uma conversa e eu acabei falando quase o tempo inteiro, mas eu queria muito trazer para vocês, né, que no final a jornada de liderança, ela abriu muitas portas para a gente dentro da organização, né? Em um ano que eu tô aqui, muitas coisas aconteceram e, né, a gente tem feito vários movimentos. E acho que eu quis trazer para vocês, porque tudo isso que surgiu, né,
é fruto também dos movimentos que a gente foi fazendo na jornada de liderança. Então, as pessoas, a liderança foi topando todas essas ações, porque a gente foi também incentivando, dando esses gatilhos de aprendizagem e falando muito sobre isso. Então, só para vocês saberem o que né, tá acontecendo aqui olhando para a aprendizagem, né? Então agora a gente vai ter uma super celebração aí com os líderes engajados na jornada, mas não posso falar, né? Porque vai que alguém escuta, depois eu conto como que foi. A gente construiu uma comunidade de influenciadores do engajamento. Então a gente foi pegando na organização colaboradores e pessoas de diversas áreas e diversos cargos que são pessoas, sabe aquelas pessoas que de fato falam, comunicam, gostam de engajar outras pessoas, são os engajadores mesmo, né? Então, são pessoas que são de fato influenciadores do engajamento. A gente fez essa comunidade de influenciadores do engajamento na organização para falar sobre a pauta de pesquisa de clima, engajamento, então, para construir um ambiente melhor. Então, são pessoas que a gente está dando muita autonomia, eles terão acesso agora à nossa plataforma, eles estão com acesso à nossa plataforma de pesquisa de clima por pulso, estão acompanhando os resultados, eles fazem ações de melhoria junto das áreas, né, ou fora também, então é um grupo que tem sido muito consolidado, né? Então eles estão se relacionando super bem, assim, estão gerando essas conexões entre eles e construindo ações junto com os grupos. A gente trouxe a Luísa agora, então, para fazer todo um processo de learning branding, a gente vai começar agora com um diagnóstico bem legal, para a gente entender como que a nossa organização aprende, como que as pessoas querem aprender, quais são os principais, né, temas ali para a gente conseguir trabalhar com as pessoas para que elas se conectem nos nossos processos de aprendizagem. E o mais importante, a gente trazer esses desafios e gatilhos de aprendizagem para tudo que a gente construir de jornada aqui. Então, não só jornada de liderança, mas quando a gente for falar de cultura, como que a gente faz uma ação de aprendizagem sobre cultura? Né? Como que a gente mostra como que é praticar o protagonismo, como que é, sei lá, praticar a colaboração, né? Que são alguns pilares que estão ali na nossa cultura. Então, a gente quer fomentar um pouco mais disso. A gente construiu agora uma rede de transformação super legal também, que a gente tem essa pauta de transformação digital na organização, né, que eu comentei que é muito forte. A gente montou também uma rede de transformação com um grupo de pessoas, é um grupo ainda pequeno, mas é um grupo de pessoas que também são de diversas áreas e níveis diferentes, né, hierárquicos diferentes, que são pessoas que gostam de transformação digital, gostam de tecnologia, gostam de temas diversos ali. Então, a gente faz um Digital Talks para falar sobre mindset digital. As pessoas vão lá, comentam, compartilham. Então, são essas pessoas que estão engajadas nesse tema, né? Nesse tema de transformação digital. A gente trouxe para perto, convidou essas pessoas para essa rede de transformação e agora eles estão nos apoiando em várias iniciativas que potencializam esse mindset digital na organização. Então, muito legal, né? Então, tem sido um movimento muito bacana de construção coletiva. E rede de transformação também, ali a gente está trabalhando com um desafio imparável, muito legal. A gente, né, quem está direcionando essa iniciativa é o time de transformação digital também, mas é muito bacana porque ali as pessoas vão buscar soluções inovadoras, vai ser um hackathon, né? Buscar soluções inovadoras de automação ali, né, para a área de logística. Então, as pessoas se inscrevem e haverá treinamento, certificações, não é necessário, né, saber sobre tecnologia, então é a aprendizagem acontecendo ali o tempo inteiro, né? Então a gente perde o controle e é assim que tem que ser, a gente não tem que controlar a aprendizagem, ela tem que acontecer de uma forma fluida. E muita coisa ainda, né? A nossa jornada de Talent Review ainda está por vir, depois eu posso voltar para contar para vocês, porque acho que vai ser um case muito legal. O nosso jeito de trabalhar, que também vai estar muito atrelado à aprendizagem. Então, é todo esse movimento, assim, que a aprendizagem ela está acontecendo, e acho que a abertura de portas aconteceu pela jornada de liderança também. E para fechar, assim, a mensagem, né, acho que uma frase que eu gosto muito, quando eu li, para mim foi transformadora, assim, né? O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente.
Então, é a gente pensar nisso, né, e construir um futuro ainda sem referências, enfim, o futuro ainda não existe. A gente está aqui, né, no presente, o que que a gente pode construir para ter esse futuro melhor, né, e o que a gente deseja e tudo mais. Muito E bom. aí, eu termino minha apresentação, mas eu queria chamar uma convidada super especial, né, que é uma surpresa, né, para vocês. Mas a gente trouxe, né? O Conrado deu a ideia da gente trazer uma pessoa que participou da jornada de liderança, está participando da jornada de liderança, para contar para vocês a experiência dela, né? Então, acho que mais do que eu aqui, né, como RH, contar para vocês o que a gente construiu, acho que ela contar a experiência dela de como tem sido esse processo de aprendizagem e de conexão com a nossa jornada. Quer falar alguma Obrigada, coisa viu? antes? Imagina, é a Carla. A Carla, agora é com você, assim, quero que você conte aí. Já está ao vivo e a cores aqui. Vou me colocar. Pronto, olha lá. Obrigada. Primeiro que eu fiquei assim super contente pelo convite e eu acho que mais legal do que a gente ver esse monte de ações e essa construção da jornada é a gente realmente ter esse olhar na prática, né? Acho que está muita gente participando aí e falou, cara, funciona. Como é que isso está sendo, né? Conduzido? Como que isso na prática acontece? E quando a Amanda me chamou para bater um papo aqui, eu fiquei pensando, né, em como que essa jornada aconteceu e ela ainda está acontecendo. E tem um poema da Clarice Lispector que fala assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, eu acho que quando eu olho a construção da jornada, é essa coragem, né, literalmente aí na etimologia da palavra, né, essa coragem do RH de agir com o coração e de nos mostrar a direção. Então, nesse momento, a gente, como líder, a gente tem claramente a direção, aonde nós, como empresa, queremos estar. E essa velocidade, essa atração, a gente está fazendo aqui. A gente, como, né? Eu sou média liderança, né? Então, eu aprendo um monte e eu vou lá colocar em prática. Dá tudo certo? Não, não dá. Dá um monte de coisa errada. E aí você para, revisita, entende ali qual outros caminhos que podem, né, ser seguidos, como melhorar. Eu acho que se eu puder compartilhar um pouquinho e também de forma resumida, né, para, enfim, não impactar aí na dinâmica do bate-papo, mas assim, eu acho que um dos maiores desafios, eu estou aqui no Grupo Flítico há 2 anos, né? Então, eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu vim para cá como líder e, obviamente, eu trago comigo a minha trajetória e o meu repertório, tudo que eu vivi aí no mercado, que pode encurtar o caminho de alguns, pode dificultar o caminho de outros, mas enfim. E eu acho que uma das coisas mais desafiadoras na minha jornada de líder, não necessariamente aqui, mas foi um primeiro momento onde eu me tornei líder dos meus pares. E naquele momento foi um momento extremamente desafiador. Por quê? Porque você está numa zona de conforto, você tem ali pessoas a seu lado que constroem o seu dia a dia, e em algum momento você sai desse círculo ali, né, de segurança. E líderes têm, sim, né, aquele grupo dos consultores, dos gerentes que não tem a gente e que estão falando ali, ó, hoje o dia tá puxado, hein, já começou difícil. E nesse momento eu tive que colocar minha viola no saco e sair do grupo, né? Deixar a conversa ali deles fluírem naturalmente. E a minha primeira sensação foi de que a liderança ela é solitária, porque eu saí desse meu ambiente confortável, de amigos, e me afastei. E graças, assim, né, num curto espaço de tempo, eu descobri que não é nada disso. Que a delícia é justamente a colaboração, e que a única coisa que eu precisava fazer naquele momento era não me afastar de mim mesma. Eu sou essa mesma pessoa, eu estou ocupando um lugar ou outro. Então, se eu era aquele par que tinha um ombro amigo, eu posso ser um líder que também tem um ombro amigo. E isso é muito saboroso, isso é muito gostoso. E essa jornada de, talvez assim, ressignificar o aprendizado,
A gente não aprende só sentado na sala de aula, a gente aprende a todo momento, a gente aprende com um PhD em seja lá o que for, e a gente aprende com a pessoa que está, sei lá, vendendo doce no farol. Então, se a gente estiver aberto a essas experiências, a gente realmente consegue trazer leveza. Acho que a Amanda falou uma coisa interessantíssima e que é super importante que a gente pratique mesmo, que é você descobrir efetivamente seus pontos fortes e potencializar aquilo. Quando você tem um livro simples que chama Descubra seus pontos fortes, que faz um testinho ali, e em algum momento da minha jornada eu presenteei a minha equipe, todo mundo fez, a gente compartilhou os pontos fortes, porque não é para simplesmente tabular essas informações e colocar na gaveta. É para que você consiga fazer as pessoas se relacionarem de uma forma melhor, de uma forma é, mais leve, mais suave. E é isso que faz a diferença. Mas isso tem que ser genuíno. Então, quando a gente fala nas inscrições voluntárias, é isso. A gente não tem como obrigar todo mundo a se encontrar ou se descobrir e redescobrir. A gente tem que deixar aberto e cada líder vai dar o seu tom. Então, o que eu consigo fazer é aplicar tudo isso com a minha equipe. E dali eu trago as experiências. Deu certo, não deu? Acho que o líder tem esse receio de perder o controle, né? De você entrar numa reunião, você normalmente entra com a finalidade definida e você finge que abre para todo mundo falar, mas você já sabe como você quer encerrar. Isso é um baita de um erro, porque você perde metade das coisas ricas que estão sendo ditas naquele momento, porque você está tão focado no que você quer dizer ou como você quer encerrar. Então, quando você vai abrindo mão desse controle e efetivamente não tem como a gente falar de aprendizado sem dar espaço para os erros. Então, tá bom, vamos falar, vamos ressignificar o aprendizado, ok. A gente permite os erros? Como que a gente recebe os erros, né? Assim como não tem como a gente falar de comunicação sem falar de escuta ativa, né? Como são coisas que precisam caminhar juntos. E eu acho de verdade, assim, eu estou muito satisfeita em fazer parte desse momento da companhia que está. É um marco. Não é disruptivo, porque ninguém está inventando a roda. Eu acho engraçado, a gente, né? Às vezes tem pessoas que falam, né, de liderança humanizada. Falam em que momento essa relação deixou de ser humana? Se são seres humanos se relacionando, não tem como, em nenhum momento isso deixou de ser humano. Mas é realmente você trazer esse olhar para as pessoas. E o resultado está aí e a gente tem que entregar. E não tem nenhum problema. E faz parte, porque senão fica uma utopia. Né? Você fica achando que vai encontrar o mundo maravilhoso de Alice, e não vai. O resultado está aqui, ele tem que ser feito. Mas se a gente conseguir compartilhar, efetivamente assim, essa liderança colaborativa, a responsabilidade ela é de todos. Eu falo muito para minha equipe, né? É, é como se realmente nós estivéssemos ali, o carro de Fórmula 1 num pit stop. São segundos para todo mundo fazer uma coisa muito boa, muito perfeita e muito cinética. E se uma pessoa não fizer, cara, o resultado já era. Então, olha que legal se todo mundo se sentir realmente parte disso. E literal, e genuíno. Tem sido, assim, delicioso. O que eu tenho para dizer é que eu estou muito feliz em fazer parte desse momento, com todos os erros, né? Vamos dizer aí que tem 1 milhão de tropeços no caminho, mas acho que essa direção clara, essa possibilidade da gente, como líder, parar durante o nosso horário de trabalho e discutir assuntos, fazer esse mergulho para dentro de si, que é importante. Olha, em algum momento da minha carreira eu percebi que o único caminho era eu não me afastar de mim. E se o Conrado lembrar, em uma dessas Sessões. conversas, dessas sessões, desses nossos encontros, ele trouxe ali que ele em algum momento da história dele, ele foi tocado por uma frase de Nietzsche, né? E eu falei assim, cara, você vai falar que frase é? E ele falou, né? Torna-te quem tu és. Eu falei, cara, eu tenho isso tatuado aqui, porque é isso. É isso que a gente precisa. A gente só precisa não se perder de nós mesmos e conseguir trazer isso para o mundo corporativo.
com todas os objetivos, com todos os resultados que têm que ser atingidos, com todos os desafios, e que legal que tem desafios, porque é por conta deles que nós estamos aqui. E tem sido muito bom. A experiência, os encontros, você realmente entrar e perguntar o que você está sentindo. Porque quando você conta o que você está sentindo, você não está falando do outro, né? Ah, ele foi grosso, ou ele foi. É você. E sobre isso você tem domínio. Então, se eu me sentir diminuída, ou se eu me sentir. Então, isso sim, você traz para você, reflete e reverbera de outra forma, né? E isso é mágico. A gente talvez construir isso de uma forma estruturada, porque muitas coisas que a gente viu durante esses inúmeros encontros são coisas que a gente já faz. E talvez não sabe necessariamente que aquilo tem um nome, que é um conceito, ou que é, enfim, uma didática. A gente pratica no dia a dia, né? E você Perfeito. conseguir estruturar isso tudo, fundamentar, cara, é sensacional. Tem sido único, eu diria. Paulão tá aqui também agora. Deixa eu falar um pouquinho do Leadership Sprint, porque eu queria contar, porque a Carla foi muito diferente. Essa energia toda, ela estava lá. E assim, eu queria primeiro agradecer a Amanda, que foi a primeira vez. A gente tinha isso como conceito. A Amanda tem uma coisa aqui que acho que encaixa. Vamos tentar? E foi super bacana. Eu vou contar aqui o que é, rapidão, mas eu queria depois contar algumas coisas a Carla para ela comentar. Leadership Sprint, basicamente, normalmente são 4 encontros, a gente fez 3 por causa dessa coisa das horas mesmo, de 2 horas, onde a gente basicamente ajuda a liderança a criar um espaço de aprendizado junto com o time deles. A gente tem o Learning Sprint, que é onde você desenvolve o seu próprio aprendizado autodirigido. O Leadership Sprint é onde você cria o espaço. E tem um formato muito simples, porque a gente fala um pouquinho de segurança psicológica, a gente fala um pouquinho de mindset de crescimento, mas o principal objetivo é a gente convidar as pessoas para, Prática. para aplicarem de uma coisa super simples que a gente cria. Então, Paulo, quer contar um pouquinho só a tua visão? Como Não, foi muito legal. Primeiro, muito legal estar aqui com vocês, Amanda, Carla, Davi também que está aí no apoio. Muito bacana, né? Porque chamado? Tá me ouvindo? Não, só para você falar para do Davi, da Carla, da Amanda, fala de mim também, né? Não, você já está falando, né, Conrado? Você já está aí, você que me chamou, né? Então, obrigado, Conrado, pelo convite Obrigado, de também. nada. À vontade, Paulo. Você na tua Mas, vontade. mas uma coisa que foi muito legal, acho que primeiro que essa questão do convite que a Amanda trouxe era muito presente, porque quem estava a fim de estar. Isso acho que é o primeiro ponto, né? E o segundo, outro ponto legal é que, como você falou, a partir de entender que o papel do líder, né, não é desenvolver ninguém, isso é libertador, porque é criar espaço para que as pessoas se desenvolvam. Então era muito legal, porque o Leadership Sprint, o aprendizado é o entre os encontros, né? É o que ele consegue aprender ou praticar ou experimentar com a gente nessas 2 horas e ele levar para o dia a dia dele, para ele aplicar. Então, eu destaquei aqui 3 pontos que para a gente foi muito legal. Primeiro, porque a gente usa o CEP mais R como um caminho para criar esses espaços, ou de conteúdo, ou de experiências, ou de pessoas, ou de rede. Eles também praticavam, a gente tinha mais ou menos 15 dias entre um encontro e outro, e por ser algo simples e de fácil aplicação, o impacto foi muito legal, porque gerou confiança, gerou troca, gerou maior conhecimento, e isso que a Amanda trouxe lá, né, eu até anotei aqui, de tecnologias naturais humanas, adorei, porque eles tinham exatamente isso. Olha, eu ouvi mais a minha equipe, e foi surpreendente, porque depois do segundo encontro, os liderados dos participantes também trouxeram ideias de um texto, de um vídeo, de uma música, né? Então, acredito que isso ajudou muito ao líder criar essa consciência do papel dele e também dos liderados ter essa proximidade, porque o encontro com o líder não era para falar de meta, de budget, de resultado, e sim de se conectar, de entender a realidade de cada um. Então, o Leadership Sprint dá essa potência
para que os participantes, os líderes, tenham instrumentos. Porque acho que uma coisa, cara, que a gente vivenciou nas conversas, né? E esse dia da tatuagem lá do Nietzsche, eu tava de apoio ali ao Conrado, foi muito legal, porque os caras falaram que a gente tinha ensaiado, né? A sua tatuagem não é tatuagem, é rena, né? Os caras estavam achando que tinha um combinado aí da frase dele com a sua tatuagem. Mas o que a gente percebeu é que eles, líderes, e Carla incluída nessa, muitas vezes não sabem como fazer isso, né? Então, o Leadership Sprint ele vai apoiar a partir da própria prática do participante, do líder, ao que ele pode fazer, né? E tem um dado para mim que foi muito legal, que esse excesso de reuniões que a Amanda falou, eu tive mais de uma vez que o participante saía da sala, ia para essa reunião de 30 minutos e ele voltava, porque estava legal trocar, estava legal participar. Então, acho que esse, no primeiro momento aqui, foi muito bacana. Deixa eu fazer, antes, e eu vou falar, pedir dois comentários, gente, daí eu vou abrir, quem quiser fazer pergunta, tanto no chat quanto no microfone, fica à vontade. Mas, Carla, por que que você... eu vou fazer as duas perguntas já. Primeiro, Carla, por que para você fez sentido essa experimentação? Porque como piloto, gente, a gente propõe para as pessoas experimentarem, você pode contar até o que você experimentou. São ações super simples. Então, é fazer um check-in de aprendizagem, e isso muda, porque de repente você traz é um sistema, tua equipe é um sistema, você bota um elemento diferente ali, que é, nossa, por que a gente está falando de aprendizagem? Checkout, ver conteúdo junto, enfim. Então eu queria primeiro da cara de entender por que você fez. E da Amanda, por que você topou essa loucura aqui? Começa você, Carla, por favor. Na verdade, gente, eu acredito que a gente só pode validar ou não se você experimentar. E, inevitavelmente, é, o desafio é você conseguir trabalhar esse ambiente aberto, esse ambiente onde a equipe vai trazer a informação. E esse é o medo do líder. Esse Abrir mão do controle, né, Carla? é isso, abrir mão do controle, porque muitas vezes quando você prepara uma reunião, ela tem começo, meio e fim. E quando você prepara, e os nossos encontros foram mais ou menos assim, quando você prepara uma ideia e você não sabe exatamente onde ela vai dar, você tem que estar muito exposto. E você se desprover ali de toda a razão, de estar certo ou não, e isso você constrói. E o cuidado disso, eu falo, né, muito para a minha equipe, assim, a gente faz inúmeros momentos, né, de partilhas, sejam os check-ins de aprendizado, a gente fez os moving motivators, enfim, para a gente se conhecer um pouco melhor no que refere-se ali aos valores de cada um. E todas essas ações, elas precisam desse momento de presença, elas precisam desse momento de, de realmente você se sentir num ambiente seguro e ajuda a construir a ponta resultado. Porque se esse ambiente é bom, se as pessoas se apoiam, se as pessoas estão ali, né, seguras e muitas vezes colaborando uns com os outros, aponta resultado, naturalmente ela acontece, né? Eu fiz com a minha Uhum. equipe uma reflexão sobre o Ubuntu, que é exatamente isso, esse olhar de que nós somos todos juntos, isso tem que fazer sentido para nós todos. Eu não posso me sentir em abundância com alguém passando fome na porta da minha casa. Então, isso não é só no ambiente corporativo, isso é para a vida. Então, é muito legal, gente. Acho que foi de verdade transformador. E é uma coisa que eu sempre acreditei e que aqui eu estou tendo espaço de uma forma amparada, né, pela empresa, pela liderança, pela alta liderança, de experimentar. E tudo vai dar certo e está tudo bem também. Eu lembro, não lembro se era no seu grupo, cara, que teve uma pessoa que falou assim, Conrado, você não falou que era 15 minutos o check-in de aprendizagem? Eu falei, deu 1h30. Aí eu já esperando a bronca, né? Eu falei assim, adorei, adorei. Eu escutei gente falar do time que eu nunca tinha ouvido falar. Essa, essas aplicações são muito, a simplicidade delas, e, por exemplo, o próprio Impactantes, né, cara? são muito marcantes. A simplicidade delas faz com que fica mais fácil mesmo experimentar. Então, uma das coisas, gente, era simplesmente mandar no grupo de WhatsApp um conteúdo específico e discutir.
eu lembro de um deles falando de um dos participantes, né? Falando da percepção de gente, mas então é só isso? O Paulo tem uma definição muito clara para saber de inteligência emocional, não, de Segurança segurança psicológica. psicológica, que é o equilíbrio de tempo entre fala e escuta. E a segunda coisa é se a pessoa conhece, né? Fala aí. A intenção, né? Uma percepção emocional, né? Você olhar para a pessoa e sentir o que ela está sentindo, né? Se ela está bem, se ela está legal, se ela está ruim, né? E esses dois indicativos, né? O equilíbrio no tempo de fala e a percepção da intuir o que o outro está sentindo, isso só se gera com muita conversa, com muita proximidade. E não necessariamente de temas do negócio, mas de temas da vida, né? De temas de descobertas, né? Então, acho que isso foi um ponto bacana, né? Posso só fazer uma consideração que acho que o Claro. Conrado vai lembrar, talvez o Paulo também. Em um dos nossos encontros, um dos participantes comentou que a ação ou a prática que ele tinha selecionado era justamente compartilhar um conteúdo ali. E ele falou, cara, eu assisti tanto vídeo, tanta coisa legal, que eu acabei encontrando um material, um vídeo interessante para uma outra agenda, para um É, outro momento. Então, assim, é muito legal. Você lembra disso, Conrado? lembro. Ele falou, eu estava procurando um monte, viu 20 TEDs para escolher. Eu falei, assim, nossa, eu escolhi um para aquela reunião. Mas, gente, cultura de aprendizagem são essas, é um ponto de inflexãozinha. Ô, Amanda, já vou falar para você responder, até pelo tempo, a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, mas Mas eu nem preciso, né, Conrado? A resposta é: a resposta dada, deixa eu olha falar. isso, olha isso. É por isso que eu topei. Olha que resposta maravilhosa. Por isso, porque a gente tem um terreno fértil aqui para aprendizagem, né? Então, é por isso. Ó, a Rita fez uma pergunta, que é um pequeno soneto, mas basicamente assim, como é que a galera que não participou, ou a que deixou de participar, é visto, assim? Tem um respeito ao, nesse momento eu não tô. Rita, É, eu vou contar para você que, assim, quando a gente desenhou a jornada de liderança, a gente construiu e a gente fez uma apresentação, a gente mostrou para os presidentes, né? A gente tem dois presidentes aqui no, né? Um presidente no Sem Parar, no Sem Parar Empresas e vice-presidentes, né? A gente fez a apresentação para todos eles, a gente conversou sobre a nossa jornada de liderança e o nosso objetivo. Inclusive, a gente falou que a gente não focaria em adesão, porque como a gente é uma organização muito voltada para resultado, automaticamente a gente quer, né, atingir o resultado maior possível, adesão, adesão, adesão. Então, quanto mais pessoas participarem, melhor. Então, quando a gente levou essa mensagem, a gente conversou bastante com eles de uma forma muito profunda do porquê que a gente não controlaria a adesão e para a gente é muito importante que as pessoas sejam honestas, né, caso elas não queiram participar, porque a gente não acredita que a aprendizagem ela vai acontecer de forma obrigatória, né? Então, se a pessoa não quer estar ali, ela está lá obrigada, não vai ter efeito nenhum. Então, ela tem que querer estar ali. Então, esse foi um processo que a gente conversou com eles antes. Então, de verdade, Rita, eles nem sabem quem não está participando, tá? Eles sabem quem são os mais engajados, mas quem não está participando, eles não sabem porque a gente nem leva essa informação para eles. E eles entenderam a mensagem, e acho que o nosso grande movimento é a gente trabalhar com as pessoas que querem estar com a gente, né, nessa jornada de liderança, construíram aí esse movimento, né, todo esse processo com a gente. Então, essas são as pessoas que a gente mais quer incentivar né, e trazer essas mensagens de potência para a organização, porque a gente acredita que a transformação ela vai ser por essas pessoas, né? Então, com quem está afim, com quem está fazendo todos esses movimentos. Então, gente, de verdade, não teve caça às bruxas mesmo, de verdade, assim, isso eu posso falar com muita transparência, que, por exemplo, os presidentes nem sabem quem são as pessoas que não estão participando da jornada. Eles sabem quem são os mais engajados, isso eles sabem. e o fato das pessoas terem se inscrito e terem saído, eles não encanaram também? Não encanaram porque a gente falou que seria um movimento natural. Isso a gente já falou, porque todos os encontros, não todos os encontros, né, muito, mas em muitos encontros a gente reforçou. Se não faz sentido para você, não precisa vir, não precisa voltar.
Então, a gente reforçou, porque de fato é uma jornada profunda, é diferente, né, Conrado, de você treinar uma técnica, treinar alguma questão ali, é você se abrir de fato para si, né? Você tem que estar muito aberto para você olhar para si, para você olhar para esse novo que a gente tanto falou, né? Então, você tem que estar à disposição, né? Você tem que estar à disposição, disponível para esse movimento. Então, quando teve a queda, também acho que teve uma frustração, não posso falar que não, né? Então, claro que foi frustrante, as pessoas, né, a alta liderança falou, poxa, a gente investiu, foi um super investimento e muita gente desistiu. Vamos tentar, né, engajar as pessoas de volta, mas foi com outro olhar. Vamos tentar engajar as pessoas e não vamos obrigar as pessoas que se inscreveram a participar da jornada. Não foi. Então, é esse o objetivo, né, que a gente teve. Então, vamos ouvir onde a gente pode melhorar para tentar diminuir o número de encontros, o que está dando certo, o que não está, e a gente muda a rota agora, né? Então, a gente fez essa pausa para reflexão, para a gente pensar em como que a gente engaja as pessoas de volta aqui. Mas não teve, tá? De verdade, não teve. Posso Fazer dois só comentários. complementar? Vai Eu lá, acho que Carla. o que a Amanda falou é bem legal, porque assim, agora vem o movimento de contagiar. Eu acho que as pessoas que literalmente estão ali e estão experimentando o que dá certo, o que não dá, as conversas de corredor, os cafés, e a gente acaba contagiando, né? E a pessoa pode até falar, puxa, por que será que eu parei, né? Por que que eu não me dei essa oportunidade de participar e de aproveitar esse momento? Então, inevitavelmente, eu espero que venham outras turmas, porque eu imagino que tudo isso que passa a acontecer contagia as pessoas que, por qualquer motivo, desistiram aí no meio do caminho, né? É. E a Rita complementou aqui, né, a mensagem, né, que tudo é convite, né? Ali também na comunidade do Alex Bretas, então acho que é isso, né? Um pouco do movimento que a gente tem feito aqui. Mas, de fato, né? Então, muitas vezes a motivação acontece no meio do caminho. E essa questão de você contagiar aconteceu na nossa jornada, por exemplo. Então, algumas pessoas que não se inscreveram nos procuraram no meio do caminho e falaram: eu posso participar? Dá para entrar? Dá para eu participar? Então, a gente abriu também essa possibilidade para novas pessoas entrarem no meio do caminho, assim. É claro que, né, tiveram alguns encontros que não deram, porque já estava ali no meio do caminho, mas o que a gente conseguiu absorver, a gente absorveu essas pessoas. Então, isso foi muito legal, porque de fato aconteceu de alguns líderes voltarem atrás e falar, eu quero participar agora. Foi E tem uma bacana. coisa, Amanda, a coisa do mall acho super interessante, e eu e o Davi somos irmãos do Alex, que a gente se conheceu numa outra comunidade junto com ele. O depara para a empresa é muito complexo, assim, e eu acho que a Amanda mostrou um jeito muito legal de fazer tudo é convite. Acho que tudo é convite, menos os programas obrigatórios, e tem que É, ser. Mas a cultura de aprendizagem tem a ver com você convidar a pessoa a aprender, mas não no curso. Então, assim, aquele último slide tem um monte de iniciativas, são as outras formas de fazer convite, né? E um segundo ponto que eu acho bacana destacar é um caso que o Davi me lembrou aqui por WhatsApp, da Clabin, onde muitos dos participantes do Learning Sprint, muitos, a gente fez, sei lá, umas 8 turmas lá, e é o Learning, não é o Leadership. O objetivo do Learning é você desenvolver sua própria capacidade. Muitas das pessoas foram promovidas. E aí começa, opa, essa coincidência, né? E obviamente não é o único motivo. Talvez o motivo seja mais a intenção da pessoa de se desenvolver, né, Paulo? Do que o conteúdo propriamente dito, e a experiência. Obviamente a experiência, o conteúdo é bom, mas você estava junto e tem grupo que continuou. Então, assim, esses estímulos, né? A gente fala muito cultura de aprendizagem não é um evento. Cultura de aprendizagem é um processo, é uma sequência de atividades que vão acontecer. Deixa eu terminar aqui agradecendo muito e pedindo para pedir pro Paulo, para a Amanda e para a Carla, falando com as pessoas aqui que são de aprendizagem, que dicas vocês dão para quem estiver estruturando um programa de liderança agora? Quais são as dicas principais que vocês sugerem para esse povo aqui? Paulo, vai você primeiro, vai. Acho que o ritmo. Eu acho que você determinar um horário da semana, um dia, um horário que a gente vai bater um papo sobre
o que a gente gostaria de aprender de trocar. E vem quem puder, né? Acho que vai por aí. O horário da agenda ele acaba sendo interessante porque quem está afim vai. E é isso que a Amanda falou. Nem todo mundo vai continuar, mas você também diferencia quem está afim, né? Aprender é um direito aí, não um dever, como você fala aí, né, Conrado? Carla, Eu acho que, na verdade, gente, é literalmente é você não ter exatamente uma expectativa de onde você quer, o que você espera, ter um desenho pronto do que você quer. É você se deixar acontecer. Obviamente, você tem ali um planejamento, e também de uma forma muito breve, independente do trabalho, a gente em algum momento teve um grupo na equipe que assim a gente compartilhava boas práticas. Um tinha boas práticas de alimentação, outro dicas de leitura. Então, assim, tudo isso vai nos ajudando no dia a dia. E acho que tem que dar o pontapé inicial. Seja estabelecendo um horário, seja escolhendo um tema, é alguma coisa que eu faço bem, mas que eu quero então estruturar. E só vai, e dá certo. Amanda, obrigado demais por você ter dividido. Notei um monte de coisa aqui. Parabéns pela coragem, pela energia e dá sua última dica aqui pro pessoal. Ai, gente, acho que, né, é isso. Vocês também estarem abertos para aprender sobre esse novo, assim, é se arriscar, é tentar, falar, putz, não sei se vai dar certo, mas quero tentar, né? Ouvir mais o sentir de vocês também. Acho que, né, foi uma proposta para a nossa liderança, foi um desafio para mim também, né? Então, é, acho que essa é a dica principal, assim, escute a sensibilidade ali de vocês, o que vocês estão sentindo, né? E só vão, assim, tenham vontade, as pessoas têm um terreno muito fértil para a gente explorar, as pessoas querem aprender. Acho que é só a gente identificar o que e como, e porque é isso, a aprendizagem ela vai acontecer por ela mesma, né? Como eu mostrei ali no final, a gente já perdeu a noção, tá acontecendo por aí, e é isso, deixa acontecer. Gente, obrigado demais. Davi, que é das palavras finais, a honra de se despedir desse seleto grupo aqui. Boa. Boa, galera, agradecer demais. Acho que foi um papo super interessante. É muito legal ver como as jornadas de aprendizagem autodirigida se conectam, né, e permeiam de diversas formas na organização. Então, agradeço muito, Amanda, por participar com a gente, Carla, Paulo, Conrado, né, agradecer também, né, porque senão ele fica triste aqui se a gente não agradece ele. Mas bora lá, então. Para a gente encerrar, pessoal, vou fazer aquele clássico apreciação. Acho que, como é que chama mesmo? Não é apreciação coletiva, com? Esqueci o nome. O que a gente faz no final, inspirado no Alex e na Marcele. Passou a ser apresentação coletiva. Chuva de apreciação. Chuva de apreciação, exato. Então a gente vai deixar uma música aqui. Obrigada, Rita, também lembrou. Coloque aí no chat, já vi que umas pessoas estão apreciando, mas seja mais explícito. O que que vocês apreciam? Do que vocês gostaram de ouvir da Amanda, da Cara, do Paulo, do Conrado? Coloque aí no chat e aqui a gente vai encerrando então o nosso encontro. Beijão, pessoal. Até a Valeu, próxima. gente.